Bom dia a todos, como estão? Eu espero que estejam todos bem e em paz. Segue a continuação da nossa aula sobre a lei das leis ponderais. Discutimos na aula passada sobre a lei de Lavoisier e hoje vamos dar continuidade das outras leis que regem as leis ponderais, né? Proust e a lei de Dalton. Hoje vamos discutir sobre a lei de Proust e Dalton, que em conjunto faz referência às leis ponderais. Antes disso, segue a atividade que era para ter sido realizada na aula passada, porém, diante do tempo, não houve como a gente fazer nem discutir. Então, tá aí a atividade a partir do tópico que foi discutido na aula passada, ver se vocês conseguem resolver a questão. Não precisa copiar, apenas coloca a resolução, ou seja, os cálculos que vocês utilizaram para resolver a questão, deixa registrado no caderno, não precisa copiar. E aí, o que são leis ponderais? Ele traz aí a lei da conservação de massa, que é a lei de Lavoisier, que a gente fez a referência, eu vou fazer outra observação. Lei das proporções constantes, ou Proust, e lei das proporções múltiplas, e Dalton, que essas três leis em conjuntos regem ou sintetizam as leis ponderais. As leis ponderais, o que são? São leis, pela definição, que regem as reações químicas, e estas leis se referem às massas dos componentes de uma reação. Então, quem são esses componentes? Reagentes e produto. Então, estas leis, elas regem e relacionam as reações químicas. Sintetizando, são regras que mostram o comportamento das massas antes e depois de uma reação química. Então, a gente falou da lei de Lavoisier. O que a lei de Lavoisier se referia? A soma das massas dos reagentes e produtos são iguais. Isso é um ambiente fechado, ou seja, se você tem uma determinada quantidade de substância A reagindo com B, ao final, seus produtos, a soma dessas reações, elas devem ser o quê? Iguais. Então, se eu tenho 5 gramas de uma substância A reagindo com 10 gramas de uma substância B, ao final do meu processo, ou seja, nos meus produtos, a massa dessas duas substâncias tem que ser o quê? 15. A soma de 5 de uma substância A reagindo com 10 gramas de uma substância B. Aí ele trago a referência sobre a lei de Proust. A proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Ou seja, a massa dos reagentes e produtos que participam da reação obedece uma proporção, uma razão constante. Aí eu trago a reação de formação da água. A proporção dessa reação é de 1:8, ou seja, para eu formar a água, ou seja, para que todos os componentes da minha reação reajam entre si e eu tenha a formação completa das minhas substâncias, ao final tem que ser de 1:8, ou seja, eu tenho que ter 1 grama de hidrogênio reagindo com 8 gramas de oxigênio, ao final eu vou ter 9 gramas de água. Então, todos esses átomos eu não vou haver sobras. Observe que o que acontece quando eu aumento a quantidade de hidrogênio, aumentei para 2 gramas e deixo a quantidade de oxigênio constante. Eu observo que se eu colocar lá que eu formei 10 gramas de água, não é que esteja errado, mas a minha reação ela não estará completa, ou seja, eu terei sobras. E como ele está dizendo que tem que ser proporcional e constante, logo isso aí estará o quê? De certa forma incorreto. Se eu aumento a minha quantidade de água para 2 gramas, eu aumento a minha quantidade de oxigênio também, para que eu tenha a formação da minha água de forma efetiva, para que todos os meus átomos reajam entre si em uma proporção em que eu tenha a formação do meu produto e eu não tenha sobras.
Sintetizando, é isso que a lei de Proust ela quer dizer. Então, eu aí trago de novo uma referência fazendo a reação do metano. Então, eu tenho o hidrogênio mais o carbono, eu vou ter a formação do metano. Observe que eu tenho 2 gramas, a lei de proporção é essa, para eu ter o metano, vou ter 2 gramas de hidrogênio mais 6 gramas de carbono. E eu vou ter o que ao final? 8 gramas de metano, aí fazendo referência à lei de Lavoisier. Mas você observa que quando você dobra a quantidade de hidrogênio, consequentemente você tem que dobrar a quantidade de carbono também para que sua reação ela seja efetiva, para que seja não haja sobras dentro da sua reação. Então, se você aumenta a quantidade de hidrogênio, consequentemente você vai ter que aumentar a quantidade de carbono dentro de uma proporção. Então, aí você vai ter uma formação completa, tá bom? Lá ele tá me dando a massa das substâncias. E como é que eu vou saber essa proporção quando ele não me der a massa ou quando ele não fizer referência? Aí eu tenho a reação do cálcio com o enxofre, formando o sulfeto de cálcio. Porém, lá na tabela, quando ele não lhe der esses dados, lá na tabela de vocês têm tanto o número atômico quanto a massa da substância. Então, qual é a massa do cálcio? 40. Qual é a massa atômica do enxofre? 32. Então, a massa molecular dessas 2 substâncias final, 72. Para que eu ache a proporção, ou seja, para que eu saiba o quanto eu tenho que aumentar de cada elemento para que eu tenha uma formação do meu produto efetiva, eu faço essa relação, eu faço essa divisão aí. Ao final, para que você tenha uma quantidade, para você saber a proporção da quantidade de cálcio que você tem que usar, da quantidade de enxofre que você tem que usar para que você tenha, ao final, sua reação completa, do sulfeto de cálcio é de 5 para 4, ou seja, para cada 5 gramas de cálcio, você tem que ter 4 gramas de enxofre. Tudo bem até aí? Bora lá. Então, se vocês conseguiram entender, tranquilo. Se não, tudo bem. Então, ele pede aí para você calcule o valor de x e y baseado na lei de Lavoisier e Proust. Ele dá lá nitrogênio e oxigênio. Pela lei de Lavoisier, qual é a quantidade de nitrogênio que você vai ter que ter? Segundo a lei de Proust, através das informações que você tem na tabela, qual é a quantidade de óxido de nitrogênio que você vai ter que ter? Então, você faz aí essas observações. Vê se você consegue, senão a gente resolve mesmo assim. Então, lei das proporções múltiplas ou lei de Dalton. O que é que a lei de Dalton ela propõe? Quando 2 elementos distintos formam 2 ou mais substâncias compostas diferentes, se a massa de um deles permanecer fixa, a do outro irá variar em uma relação de números inteiros e pequenos. Então, para a gente poder entender essa definição de Dalton, vamos pegar um exemplo do nitrogênio. O nitrogênio ele se combina com o oxigênio formando diferentes óxidos. Neste caso aí, como essas substâncias já existiam, a lei de Lavoisier, a lei de Proust, elas eram insuficientes para poder explicar a formação desses compostos. Então, é aí que surge a lei de proporções múltiplas ou lei de Dalton. Observe o seguinte. Você vai observar que você tem 28 gramas de nitrogênio reagindo com 16 gramas de oxigênio e formando os seguintes óxidos. Todos esses compostos aí, eles são o quê? Óxidos. Observe que a quantidade de meu nitrogênio, ela fica o quê?
constante. Eu tenho aqui meu nitrogênio, a quantidade de massa do meu nitrogênio não muda. Porém, a massa do meu oxigênio, ela varia. Eu consigo observar que ela varia, mas eu também consigo observar que ela varia, né, numa determinada situação. Aqui o que? Eu dobrei e assim segui. Continuei seguindo, né? Fui dobrando meus valores. Aqui dobrei, aqui quadrupliquei, né? Eu que me atrapalhei aqui agora. Então, o que eu quero que vocês observem? Observem que quando você mantém a quantidade de nitrogênio constante e você dobra, triplica ou quadriplica o seu valor, você tem a formação de diferentes compostos. É isso que essa lei ela quer dizer. Se você tem uma determinada substância que você mantém uma constante e a outra varia numa determinada proporção, né, onde você vai ter valores múltiplos ou submúltiplos, então você consegue ter diferentes compostos. Observe aqui que a formação 28 gramas de nitrogênio para 16 gramas de nitrogênio, eu vou ter 2 nitrogênios e 1 oxigênio. Já aqui, como eu deixo o meu nitrogênio constante e apenas vario a quantidade e aumento a massa da minha substância do meu oxigênio, eu também aumento aqui a quantidade de meu oxigênio deste outro lado. E assim não muda isso aqui. Essa aqui eu creio que esteja errada. Depois eu corrijo lá na aula de vocês, tá bom? Vamos seguindo em frente. Por que a gente está falando de leis o tempo inteiro? Porque são essas leis que vão embasar para que vocês possam resolver o balanceamento das equações químicas, ou seja, nosso cálculo estequiométrico. E vocês vão ver que é super fácil, não tem besteira nenhuma. Aí eu trago os primeiros exemplos aqui. Eu tenho magnésio, tenho o ácido clorídrico e eu tenho aqui a formação desse composto aqui, desses dois compostos aqui. O que é que eu tenho que observar apenas? Eu tenho que observar se a mesma quantidade de magnésio que tem aqui, a mesma quantidade de hidrogênio que tem aqui, a mesma quantidade de cloro que eu tenho aqui, eu tenho do outro lado. Eu tenho. Não, então aí eu faço o meu balanceamento. Eu observo que aqui eu tenho hidrogênio, do lado dos meus reagentes eu só tenho um magnésio, e dos lados dos meus produtos eu também tenho. Porém, quando eu vou por o hidrogênio, eu observo que há uma diferença. Aqui eu só tenho um hidrogênio e aqui eu tenho o quê? 2 hidrogênios. Então, eu vou ter que fazer o balanceamento. Assim acontece com cloro, ó. No lado dos reagentes eu tenho cloro aqui, eu tenho um cloro e cá eu tenho 2. Então, eu faço o balanceamento de forma que eu fique equilibrado. Fique equilibrado como a mesma quantidade de elementos eu tenha nos reagentes e tenha nos produtos. Como foi que eu resolvi isso aqui? Apenas coloquei o 2 aqui na frente. Então, assim eu satisfaço minha equação. Eu vou ter 2 hidrogênios no lado dos reagentes e 2 hidrogênios no lado dos produtos. A mesma coisa com cloro. Eu vou ter 2 hidrogênio do lado dos cloros do lado dos reagentes e 2 cloros do lado dos produtos. Aí, utilizando a mesma equação, eu admito que o meu coeficiente 6 nos produtos, ou seja, eu coloquei 6 aqui do lado dos produtos. Observe. Então, como é que eu vou fazer para achar o valor? Vou observar apenas. Se ele colocou 6 aqui, então nesse lado aqui tem que ser 6 magnésio. Observe o cloro. Observe que 6 vezes 2, 12. Então, eu tenho 12 moléculas de cloro do lado dos meus produtos. Então, eu tenho que ter a mesma coisa nessa quantidade de cá. Aí, o que eu faço para satisfazer a minha equação? Coloco os coeficientes, coloco de uma forma proporcional, que fique equilibrado um dos dois lados. Aí eu trago o cloro, balanceando a minha equação.
Observe. Aqui vai só questão de observação. Vocês vão observar a quantidade de elementos que eu utilizei e depois tentar fazer sozinho. Mas aí já tá tudo ok, estou tudo balanceado, que é o que a gente vai aprender a fazer. Então aqui vocês têm um pouquinho só de atenção a mais. Você vê que não é nada demais, eu só aumento a quantidade dos meus coeficientes dos ambos os lados para que eu satisfaça a minha equação, tá bom?